Quando você entra em contato com um filósofo, você quer aprender com ele, você tem que seguir o cara durante 20 anos, como Aristóteles fez com Platão. É aí que você aprende alguma coisa. Então, aluno meu sério está lá no seminário de filosofia, pessoa que já estudou comigo 8, 10 anos atrás, e que agora está lá no seminário de filosofia, complementando os seus estudos, aprendendo o método filosófico, e não apenas absorvendo uma ou outra opinião solta, e saindo por aí, né, representando agora aquela opinião. Pô, toma cuidado com essa gente, pô. Eu entendo porque que a direita está na merda que está. Porque pelo menos na esquerda o pessoal sabia, quando tinha algum intelectual de certo peso, eles respeitavam, eles obedeciam, tá certo? E na esquerda, na direita não. Aparece um sujeito que sabe alguma coisa, os outros imediatamente ficam morrendo de inveja, querendo matar o cara, tá entendendo? Eles sempre pensam assim, mas que injustiça de Deus, porque ele e não eu, né? Quer dizer, é porque eu estudei durante 40 anos, desgraçado. Não é que assim, eu ouvi 2 ou 3 coisinhas, sair repetindo e falando besteirinha, fazendo jornalzinho, estudando para brilhar. O que é isso? Né? Então, tá cheio de gente assim. Agora aqui, outro dia para mim escreveu um rapaz que eu não estou dizendo que ele seja um desses. Tá certo? Ao contrário, me parece até uma rapaz bastante honesto. Que é aqui, o Lucas Mendes, escreveu para mim, né, reclamando do treco que eu tinha escrito. Que eu falei que o pessoal liberal toma a liberdade como um princípio. E a liberdade não é um princípio. A liberdade é apenas uma regra pragmática. Essa é uma regra prática que só pode ser aplicada com certas limitações. Porque se você aplicar ela indefinidamente, ela leva a contradições e acaba virando o seu contrário. Eu faço um princípio. Isso é um bom preceito elementar de técnica filosófica. Um princípio é uma regra universal que pode ser aplicada indefinidamente sem jamais levar a contradições. Como, por exemplo, o próprio princípio de identidade, ou o princípio fundamental do direito sum, quique tribuere, dar a cada um o que é seu, tá certo? Sem prejulgar se esse o que é seu é uma propriedade material, ou uma honraria, ou qualquer coisa, quer dizer, simplesmente atribuir a cada um o que lhe pertence, o que cabe a ele, tá certo? Então, essas regras podem ser aplicadas indefinidamente sem jamais levar a contradição. Mas, por exemplo, né, a liberdade, como você disse, a liberdade de um termina onde começa a do outro, tá certo? Você percebe que até aí você não disse nada, porque quem é que vai delimitar? Quem delimita, né, as fronteiras entre as liberdades? O próprio princípio não diz qual é essa fronteira. Então tem que entrar um outro elemento de fora e demarcar a fronteira. Então, aquilo que depende de uma segunda regra não é um princípio jamais, meu Deus do céu. Um princípio é como um axioma em geometria, uma coisa que está no começo. Por isso é princípio. Vê se vocês entendem. É difícil de entender. Princípio é aquilo que está no princípio, quer dizer que não tem nada antes, meu saco. Então você chega lá, vai estudar geometria de Euclides, tem lá a definição de ponto, reta e plano. Essa definição não depende de nada do que vem depois. Elas determinam o resto e não são determinadas por nada. O princípio é isto, meu filho. Agora, o princípio da liberdade não pode ser um princípio. Por quê? Porque ele depende da definição da liberdade, depende da definição da fronteira da liberdade, depende de uma série de outras coisas. Então ele está logicamente subordinado a outros elementos. Então não é um princípio, não tem aplicabilidade universal. Nem isso esses caras entendem, entendeu? Então daí o Lucas aqui reclamou e falou, não, mas você está enganado, porque o pessoal libertário, né, eles têm, o princípio deles é o axioma da não agressão. Né? Nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa, a propriedade de outra pessoa. A isso podemos chamar de axioma da não agressão. Meu Deus do céu, a definição de agressão, o que não é agressão. Por exemplo, você olhar feio é agressão ou não é? Você dizer que um vigarista é agressão ou não é? Você mandar um sujeito tomar no cu é agressão ou não é? O princípio não é auto-evidente, não é auto-explicado, ele depende de uma série de outras coisas, ele é limitado por outras considerações, então não é um princípio de maneira alguma. Daí eu expliquei isso para o Lucas, ele falou, pô, entendi, é verdade, tá? Né? Daí, continuei aqui explicando para ele, né? Daí eu mandei para ele a seguinte cartinha. Prezado Lucas, não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária, porque às vezes eu falo umas coisas contra... Bastou você criticar o liberal por alguma coisa, ele já imediatamente conclui que você está defendendo o estatismo. Por quê? Isso acontece com o cérebro humano, a maior parte do cérebro humano... Esse é sério, parece brincadeira, parece piada, mas não é piada. A maior parte dos cérebros humanos só consegue lidar no máximo com 2 ideias ao mesmo tempo. Ele tem um sim e um não. Ele vê uma posição e uma oposição. Não consegue articular 3, 4, 5, 15, 10 oposições ao mesmo tempo. Não consegue.
No curso de Seminário de Filosofia, é exatamente isso que eu ensino para as pessoas, eu vou treinando, até elas conseguirem lidar, vamos dizer, com estruturas complexas, onde tem muitas variáveis ao mesmo tempo. Isso a pessoa precisa treinar para isso. Como ninguém tem esse treinamento, então, resultado, só consegue lidar com duas variáveis. Como só lida com duas variáveis, tudo o que o sujeito pensa é de ordem doutrinária. É um pró ou um contra. Então, se você falou uma coisa que ele não gostou, então ele está no partido contrário. Daí ele começa a discutir com o partido contrário, como se estivesse discutindo comigo. Quer dizer, tudo isso é uma coisa de uma inabilidade mental muito grande, e isso é endêmico no Brasil. Isso, independentemente do sujeito ser da esquerda, o pessoal da esquerda até tem mais sutileza, eles conseguem lidar, conseguem lidar com três variantes, que já é uma grande coisa, né? Então, você verá, quando eu expliquei, dei um monte de aula sobre o negócio daquilo que o Raymond Dabero, que é um autor que, aliás, em outros aspectos é horroroso, mas essa ideia dele era muito clara, a ideia da estrutura absoluta. Falava, no mínimo você precisa ter 3 pares de oposições articuladas para você explicar alguma coisa, senão você não saiu do chão, você está entendendo? Senão você está só no mundo das palavras, você não tem preensão sobre a realidade, meu Deus do céu. Então, isso aí tem que aprender. Mas os caras não querem aprender. Ele chega lá, ouve uma aula minha e fala, ele diz que o capitalismo é bom, então eu saio repetindo isso e eu faço algum sucesso, porque isso aí no Brasil é uma novidade. Ele pega uma espécie de grife, né? Agora eu sou liberal, né? E acho que isso é tudo. Então, quando eu falo qualquer coisa, o liberal está errado numa coisa ou outra, ele já, ele passou para o lado estatista, quer dizer, se ele não está na posição, ele está na oposição. É um automatismo mental absolutamente desesperador. Daí eu estou explicando aqui para o Lucas, né? Não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária, mas simplesmente de observar que no presente quadro do mundo, cada pedra que se joga num Estado nacional, com os mais lindos pretextos liberais ou libertários que se possa imaginar, é mais uma que se acrescenta à construção do Estado mundial. Ou seja, esse pessoal globalista paga, tá certo, liberais idiotas, tá certo, para que eles se voltem contra os seus Estados nacionais. Não para implantar a liberdade de mercado no mundo, mas ao contrário, para quebrar a autoridade do Estado Nacional, em cima dela colocar do Estado Global, que é muito pior. E os idiotas compram, né, a ideia, e vão, porque, como eu falei, só consegue pensar duas alternativas mesmo. O Estado é ruim, liberdade de mercado é boa, então estou sempre a favor da liberdade de mercado. Eu digo, mas se chega lá para você, o Rockefeller, né, te dando dinheiro para você pregar a liberdade de mercado, você sabe que ele está fazendo isso, não é porque ele adora a liberdade de mercado, ele detesta a liberdade de mercado. Ele gosta de um bom monopólio. É porque ele quer enfraquecer o governo do seu país para a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, até mandar no seu país, a Organização Mundial da Saúde, a Comunidade Europeia, todos esses organismos internacionais estão se constituindo como Estado hoje. E às vezes se constroem sobre os escombros dos Estados nacionais, cuja destruição foi empreendida por quê? Por pessoal que é a favor do governo mundial? Não, por libertários que não enxergam um palmo dentro do nariz. Então, é isso que eu estou explicando. Então, não existe no mundo real a oposição esquemática entre estatismo e liberdade de mercado. Isso é importante entender. Estatismo e liberdade de mercado se opõem conceptualmente, abstrativamente, doutrinariamente. Mas no mundo real, a luta não é entre essas duas coisas. Há outras disputas cruzadas com essa que complicam o negócio formidavelmente. Mas o pessoal não sabe. Vamos dizer, para você sair do plano do puro abstratismo e chegar a ter uma apreensão no mundo real, você precisa de técnica filosófica, você precisa aprender. Não é para qualquer... Olha, você apreender cognitivamente um objeto do mundo real é como você desenhar. Né? Para desenhar, você precisa medir o objeto desde várias direções. Você precisa criar várias linhas de observação diferentes, e daí você vai medindo e recompondo. Peraí, a pessoa que está na linha vai esperar que eu agora estou no meio da frase. Você tem que observar desde vários lados e medir. Se você não sabe fazer isso, ele faz uma bolinha e diz que está desenhando, meu Deus. Você faz a bolinha, põe 2 palitinhos ali e diz que, esse é o ser humano aqui com as perninhas. Esse pessoal que discute doutrinariamente, está para a verdadeira ciência, o conhecimento da sociedade, como o desenho de um garoto de 2 anos, tá certo? Está para uma obra de Michelangelo, meu Deus. A diferença é essa. Você está entendendo? Quer dizer, o desenho da criança não apreende o objeto, ele representa, ele simboliza. É como se fosse uma palavra. O desenho da criança é como se fosse verbal, não é um desenho de verdade. Né?
Então ele põe um tracinho lá e diz, o que é isso? Daí ele fala, é um pato. Isso representa um pato, não tem pato nenhum lá. Tá certo? Então, no mundo do pensamento, a mesma coisa. Quer dizer, para você abandonar o mundo dos meros conceitos verbais, tá certo? E chegar a pegar a realidade, você precisa aprender a montar as várias oposições. É uma trabalheira, o pessoal não quer aprender, quer dar palpite sobre tudo. Né? E às vezes ainda quer passar pito em mim. Ai, meu saco.